Olá você! Nós chegamos agora com Viva com Propósitos preparado para você, muitas coisas interessantes para você conversar com a gente e conhecer com a gente. Inclusive, hoje nós temos um convidado especial. Murilo Neves mora em Portugal desde os 15 anos de idade e vai nos contar um pouco sobre como é essa terra e vai nos falar um pouquinho da experiência dele com Deus durante a trajetória dele lá. E o Viva com Propósitos traz quadros especiais para você. O Feminina, temos o Palavras, uma reflexão para inspirar o seu dia, o Escola de Pais, que esclarece as suas dúvidas sobre a criação de filhos, e também o Retratos da Vida, o testemunho de uma vida transformada. Agora eu queria convidar você para acompanhar comigo Feminina, algo especial para o seu coração no dia de hoje. Vamos ouvir. Continuando, queridos, a conversar com vocês sobre essa oração tão preciosa, a oração do Pai Nosso, onde Jesus já deixa claro para a gente vários princípios de vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre o último trecho. Mateus 6, versículo 13 diz: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." Essa presença de Jesus forte na nossa vida tem esse poder. Jesus presente, trazido à consciência, trazido à nossa existência, vai nos dar a graça de não cairmos no que a gente chama de tentação. Muitas coisas tentam nos derrubar. Essa árvore caiu, eu não sei exatamente porquê, mas alguma coisa conseguiu derrubar essa coisa tão grande na qual eu estou sentada, uma árvore imensa, mas alguma coisa conseguiu derrubá-la. Pois bem, você também às vezes é grande, é forte, é poderoso, tem muitas coisas na sua mão, na sua vida, no seu coração, mas por alguma razão você permitiu que um animalzinho como um cupim ou que algum bicho rasteiro coma as suas raízes. E isso faz com que você caia violentamente no chão. Ou talvez uma tragédia, algo que repentinamente bate na sua vida como um raio, algo que bate na base da sua existência e faz com que você caia estrondosamente. Todas essas coisas podem acontecer na nossa vida, infelizmente. Todas essas coisas repentinamente trazem prejuízos mesmo e têm o poder de nos derrubar. Mas a mão de Deus está conosco e nos livra de males muito maiores. Sabe, na verdade, nenhum de nós está livre de cair, entre aspas. Todos nós sofremos tentações mesmo. Mas sabe, você pode trazer para a sua vida o sustento de Deus. Sabe, você pode estar vivendo uma situação no seu emprego, agora mesmo, onde você esteja sendo pressionado para fazer uma coisa que é contra a lei. Recorra a Deus, peça a Ele uma maneira de sair dessa situação. Talvez hoje você esteja sendo pressionado na sua faculdade. Os seus colegas, as pessoas ao seu redor estão pressionando você para fazer algo que você sabe que não é de acordo com os valores que Deus colocou na sua vida. Peça a Deus para sustentar a sua mente e o seu coração para que você não venha a cair nessa tentação, sabe? Deus está presente, Ele está pronto. Ele está realmente disposto a nos ajudar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tem muita coisa ruim, tem muita coisa difícil na nossa sociedade hoje. O que era certo ficou errado, o que era errado virou certo. De repente todo mundo acha que os valores devem ser relativizados e as pessoas estão sofrendo. As famílias estão se desfacelando, as crianças estão sendo criadas de uma maneira tão complexa, tão destruidora. Livrar-nos do mal é uma tarefa de Deus. Ele quer guardar a nossa casa, Ele quer guardar o nosso coração, Ele quer nos ajudar a sermos verdadeiramente íntegros e honestos. Você não precisa se despedaçar, nem numa desonestidade, nem
viciando-se em sexo, em situações pornográficas, nem se tornando uma pessoa que mente, uma pessoa falsa. Você não precisa se desfigurar. A presença de Deus pode livrar você de todo o mal e pode te ajudar a ser uma pessoa firme e segura. E finalmente então a oração termina, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a glória de Deus, o reino do Senhor e o poder se manifestem na sua vida para todo sempre. Essa é a minha oração sobre a sua vida e o meu desejo é que a oração do Pai Nosso te acompanhe também e os princípios que ela ensina todos os dias da sua vida. Um abraço bem apertado. A Vale do Sul é uma empresa de segmento de commodities e tem como seus principais produtos o arroz, o feijão preto e o feijão carioca. Aliado à sua linha de alta produção, consegue colocar seus produtos no mercado nacional a preços extremamente competitivos. A Vale do Sul oferece a seus clientes a oportunidade de desenvolver suas próprias marcas, controlando a qualidade desde a lavoura até a fase final de empacotamento. Arroz e feijão Vale do Sul, o seu amigo de todo dia. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheçam uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Livraria Inspire. Rádio Cidade AM 1120. Afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Prazer muito grande estar com vocês. O Viva com Propósitos e dessa semana traz coisas muito especiais para o seu coração. Mas hoje nós queremos conversar com um convidado muito especial. Murilo Neves mora em Portugal, né? É isso mesmo. A nossa terrinha, nossas raízes, nossa origem. Ele está lá desde os seus 15 anos de idade, casado. Como é o nome da sua esposa mesmo? Muito bem casado, né? Graças a Deus. Priscila Tanaka. Priscila. Você tem 2 filhos lindos. Conta pra gente a idade, o nome. Então, é o Jonatas, que tem 4 anos, e a Rebeca, que tem 2 anos. Eles nasceram lá, né? Portugal. São portugueses. São portugueses. Tem dupla cidadania? Tem. Que legal. Porque são filhos de brasileiros, né? Mas também tem o BI português, porque nasceram lá. Você chegou em Portugal com 15 anos de idade, não é? Com 15 anos de idade. Isso. Como é que é chegar num país estrangeiro, assim, adolescente? Foi uma experiência curiosa, porque o meu pai foi um ano antes, né? E como eu estava muito integrado na igreja, com as atividades, e eu fui a contragosto, né? É mesmo? Você não queria muito? Não fui porque tem que ir, né? Entendi. Você não tem hipótese, né?
A gente foi porque tinha que ir. Né? Os Os meus pais já pais, né? estavam lá, a gente foi uns meses depois. Meu pai já estava lá 1 ano. Ele emigrou para trabalhar, não é Exatamente. isso? Ele migrou para trabalhar, na altura que o Brasil estava, né, mais complicado, e ele foi. Aí quase 1 ano depois a minha mãe foi, e depois nós fomos, né? Já tinha umas coisas estruturadas lá para nos receber, e eu não tinha vontade de ir nenhuma, foi mesmo revoltado. Mas passados poucos meses a gente adaptou bem. E aí, nesse tempo, né, que já fazem 12 anos que eu estou lá, eu nunca mais tinha regressado. Essa é a primeira vez em 12 anos que eu estou no Brasil. Sério? Desde os seus 15 anos? Sim, essa é a Mudou primeira muito a nossa terra? Sim, é diferente, né? A gente vê uma evolução, né? Intelectual, da estrutura, tem uma diferença, um avanço, né? Graças a Deus. Graças a Deus, estamos progredindo como nação, né? É isso mesmo. Mas Portugal é linda, é muito bonita, a gente é muito querida lá, né? Quais são as diferenças básicas entre Brasil e Portugal? Então, a forma de ser e estar das pessoas, né? O brasileiro é mais otimista. Aliás, é a nação mais otimista do mundo. A última pesquisa é essa, né? Portugal consegue estar na outra ponta, né? Como o segundo país mais pessimista Sério? do mundo. Só perde para um país do Oriente Médio. Verdade, o português não vê perspectiva? O que é isso? São pessimistas e fatalistas. É mesmo? É muito ruim, é muito ruim. Então, eles têm uma perspectiva negativa em relação ao futuro e também não são tão calorosos, né? São mais reservados. Mas eu gosto do jeito de ser deles, assim, mais cada um no seu canto. Eu gosto. Você é tímido? Combina mais com o meu jeito de ser. Não gosto muito de festa. Embora no culto a gente goste de música contemporânea, né? Mas é o meu estilo de ser. Mas eu não gosto muito de festa, muito barulho. O brasileiro gosta muito. Muito, muito. A gente é festeiro demais. Essa é, vamos falar assim, a nossa diferença. Principal, né? E você encontrou Priscila lá? Lá. Como é que foi isso? Então, eu cheguei lá, passado meses, a gente começou a procurar uma igreja para frequentar, né? E eu conheci a Priscila nessa igreja. E a gente se conheceu lá, né? E depois de 1 ano, mais ou menos, que a gente estava frequentando essa igreja, a gente começou a namorar. Aí, estamos juntos até hoje. Que gostoso! Fazendo história em Portugal. É isso aí. Né? Tem 10 anos que a gente está junto. 5 anos de casado, né? Amém. 5 anos casados, mas tem 10 anos que a gente está junto. Lindo isso, né? E como é que é, assim, as peculiaridades, né? As particularidades? O bacalhau de Portugal é muito gostoso. Aleluia. O azeite, a comida de Portugal é muito gostosa, né? O que você mais gosta lá? A culinária portuguesa é gostosa. É uma né? delícia. Eu já estive em outros países na Europa, tem coisas que é complicado de comer. Mas a comida inglesa, por exemplo, eu não curto muito. Em Espanha também não é tudo que eu gosto. Mas em Portugal a gente consegue... É mais parecido com aqui do Brasil. O bacalhau é forte, né? É gostoso. Então é a questão aí. Depois tem outros cozidos, outras coisas. Tem alguma coisa que só tem lá, que é bem legal, que você gosta? Tem uma comida que é forte, chama cozida portuguesa. Tipo uma feijoada, né? No estilo deles. É muito bom. É muito bom. Interessante. Aí tem outros pratos, algumas coisas que a gente come lá, que não sei se não existe aqui, mas eu conheci lá. E como é que são as crianças lá? A escolaridade, as escolas? Seus filhos já estão em idade escolar começando? Eles ficam a gente chama lá de ATL, né? Que é Atividades para Tempos Livres. O Jonatas vai entrar na escola daqui 1 ano ainda. Tá bem. Então mas eles ficam. casa. Lá é tempo integral, né? Eles entram de manhã e saem à tarde. E para a gente poder trabalhar, precisa de ter eles assim, né? Então... Mas é um ponto contra em relação a isso, porque os filhos passam muito tempo longe dos pais. Eu gosto aqui no Brasil que eles têm só um período, então no outro período eles estão em casa, eu acho isso bem legal. Dificulta um pouquinho, dependendo do trabalho que a pessoa tem, né? Mas essa questão da família lá é uma questão muito desestruturada em Portugal, essa questão, porque... Durante muito tempo criou-se aquela ideia de que dar uma boa... cuidar dos meus filhos, dar uma boa educação para os meus filhos era eu pagar um bom colégio, eu dar conforto para ele. Então é normal que os pais deem muita coisa boa para os filhos,
paguem um bom colégio, né? E deem bastante conforto e segurança para os filhos, mas não tenham tempo com os filhos. Portanto, as famílias não têm uma ligação muito forte. Esse pessimismo que você mencionava, que é comum em Portugal, ele atinge um pouquinho as relações familiares? Atinge tudo, né? Até a própria economia, atinge tudo, porque a gente é aquilo que a gente pensa, né? E a gente se torna aquilo que a gente visiona. Então, eles projetam com um certo pessimismo o futuro, e isso afeta com certeza todas as esferas da vida, né? E a família também, com certeza, porque a perspectiva é de que não vai melhorar. Né? Então, a perspectiva é que não vai melhorar. A gente tinha um amigo, né, o pastor Paulo, que falava isso, né, de Portugal. Falava assim, Portugal, acho que o ano que foi bom foi o passado, né? É isso mesmo. E isso deixa todo mundo meio assim, né? Aquela coisa da melancolia é muito forte. Há muitos anos atrás, o fado era mais presente aqui no Brasil. Quer dizer, há uma música muito melancólica, né? Uma pressão para baixo, assim, né? Pronto, então estão a surgir outras bandas lá agora, mas até uns 10 anos atrás, o padrão português era de música mais intimista mesmo, né? E é engraçado porque eles não valorizam, né? O negócio o que é bom é o que é de fora. Aí... Isso parece Brasil. Até uns 10 anos atrás, 95% das músicas que passavam na rádio eram músicas em inglês, em músicas estrangeiras. Gente, até nisso a gente copia Portugal, então? Aí agora que começou a surgir até alguns movimentos surgiram para poder valorizar o talento, né? Que legal, lá. Muito bom. Então tá surgindo outros projetos, mas tem que aprender, né? É interessante, né, gente, como algumas coisas realmente dizem respeito às raízes, essas coisas que acontecem em Portugal, de repente acontecem aqui no Brasil também, como a questão do estrangeirismo muito forte. Mas Deus é bom e está ajudando a gente. Nós vamos saber mais da história do pastor Murilo daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu quero convidar você para o quadro Palavras, com algo importante para o seu coração. Vamos acompanhar. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Madre Teresa de Calcutá. Em algum momento da sua vida, você já se viu em meio a uma discussão somente pelo fato de alguém te confrontar? Seja essa pessoa um amigo, um colega, alguém que passa certo tempo com você. Confrontação é algo difícil, né? É algo que mexe com a gente. Ainda mais se for feito por alguém da nossa própria casa. Por que será que nossa paciência é tão escassa quando se trata de pessoas de dentro da nossa própria casa? Isso deveria ser completamente o contrário. Nós ouvimos desaforos o dia inteiro, na escola, na faculdade, no trabalho, escutamos isso tudo quieto, mas quando chegamos dentro da nossa própria casa, não podemos ouvir um A que já saímos descontando tudo em cima das pessoas que mais se importam com a gente. Pergunte a si mesmo se essa falta de paciência ela é justificável. Se sua família é tão sem noção assim, ou você poderia mudar muita coisa, mudando primeiramente as suas atitudes, mudando primeiramente a forma como você enxerga a sua família. Jesus nos ensina que devemos analisar cada um a si mesmo. Reconheça, todos nós um dia fazemos coisas estúpidas. Todos nós passamos por aquele dia daqueles. Eu confesso que não é fácil reconhecer. Sozinho isso se torna ainda mais difícil. Mas creia que Deus ele pode agir em sua vida através de pessoas. Seja ela um amigo, um pastor, um líder. Entenda que não é um sinal de fraqueza você reconhecer que precisa de ajuda. Isso demonstra apenas sabedoria da sua parte. Sua família precisa de você. Então não desista nunca. Haja com sabedoria, paciência e humildade. Deixe que Deus trate todas essas coisas no seu coração. Comprometa-se apenas em fazer a sua parte. E lembre-se sempre, foi o próprio Deus que escolheu você para fazer parte da sua família. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Mateus 7:3.
Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro. A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida. Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você. Rádio Cidade AM 1120. A afiliada Rede Bandeirantes de Rádio traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheçam uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Livraria Inspire. Vic Pane Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vic Pane traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vic Pane. Vic Pane, um sonho de pão. Que bom que você está com a gente. Viva com propósito essa semana falando sobre a nossa terra, Portugal, o lugar onde nós descobrimos, e fomos descobertos em muitos sentidos. Queridos, eu quero convidar vocês para conversarem com a gente através das redes sociais. Nós temos uma página no Facebook, a gente tem o Twitter, nós queremos muito ouvir a tua opinião, as tuas sugestões. O que você está achando do nosso programa? Você conhece alguém muito interessante que a gente podia trazer para entrevistar? A gente queria mesmo a sua participação, inclusive no e-mail, contato@vivacompropósitos.com. Escreva para a gente, nós queremos ouvir a sua opinião. E por falar em opinião, em ajuda, em dar a mão uns para os outros, nós temos o Escola de Pais. A Escola de Pais tem sugestões, tem ideias para a nossa criação dos filhos. Como é que você está em casa, hein? Vamos escutar o pastor Douglas com algumas ideias para você. Olá, meu nome é Douglas Santos, sou conselheiro de pais e eu estou aqui para responder as perguntas do dia a dia. A criação de filhos é uma dádiva que Deus nos dá, mas que muitas vezes gera um desafio muito grande. Então, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, eu acredito que você vai conseguir responder todas as perguntas no que diz respeito à criação dos seus filhos. Então, vamos à pergunta do dia. Como desenvolver hábitos na vida do meu filho? Em Daniel 6,3, na palavra de Deus, diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ou seja, Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes por dia, em horários distintos. Esse hábito que Daniel adquiriu, com certeza, não adquiriu da noite para o dia. Existem estudos que dizem que para um ser humano adquirir um hábito, ele precisa fazer a mesma coisa repetidamente durante 40 dias. Esses são estudos, que foram feitos de estudiosos que estudam o comportamento humano. Mas desenvolver o hábito na vida de uma criança acaba sendo muito mais fácil do que você imagina. Às vezes você não vai precisar de 40 dias para desenvolver o hábito na vida do seu filho. Basta apenas alguns dias aí, a sua insistência e a sua paciência para que isso aconteça.
Esses dias eu encontrei com um menino do meu pequeno grupo e ele estava com um bafo que matava um urubu. E eu perguntei há quantos dias ele não havia escovado o dente. Ele falou para mim que há 3 dias que não colocava uma pasta ou uma escova de dente na sua boca. Ou seja, essa criança não está com os seus hábitos da forma correta. Ele precisa, mais uma vez, reaprender aquilo que foi ensinado para ele. Então, ensinar hábitos saudáveis na vida do seu filho vai muito mais do que você simplesmente falar. Você precisa mostrar com a sua pessoa, com o seu estilo de vida, como é que é feito o seu dia a dia. Então não basta apenas falar, você tem que ser o exemplo para essa criança. Assim, dessa forma, você consegue desenvolver hábitos saudáveis, até chegar ao ponto do mesmo Daniel que está escrito na Bíblia, que orava 3 vezes ao dia. Esse é o tipo de hábito também que o seu filho precisa desenvolver, os hábitos espirituais, os hábitos de higiene, os hábitos na escola com relação aos estudos. Tudo é possível desenvolver um hábito saudável. E lembre-se, desenvolver hábito que não é saudável também vira vício. E vício gera machucado no coração. E esse machucado, com certeza, muitas vezes precisa ser tratado. Desenvolva hábitos saudáveis. Mostre para o seu filho através do exemplo. E você? Se você tiver alguma dúvida aí, você lembrou de alguma coisa veio à sua mente, você tem dúvida acerca da criação do seu filho sobre algo muito pontual, mande pra gente um e-mail. Este e-mail que aparece aí na sua tela. Eu terei prazer em responder numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe e até a próxima. Viva com Propósitos voltando para conversar com você e conversar com o pastor Murilo Neves, que está em Portugal há muitos anos. Você só tem 26 anos de idade, né, pastorzão? 26 anos. Deus é bom demais, quanta coisa pela frente. É verdade. E és músico formado. Sim. Como é que foi isso? Como é que você descobriu a música na sua vida? Nasceu na igreja, né? Quando nós nos convertemos. Eu tinha 8 anos de idade quando a minha família foi para a igreja. Tá. E a igreja tinha uma estrutura boa de louvor. Musicalmente uma falando. Coisa estruturada mesmo. E então eu apaixonei por aquilo, né? E fiquei na cabeça dos meus pais para eu conseguir aprender. E eu lembro que o meu pai me colocou numa escola e eu lembro que do primeiro violão que ele me deu foi um tonante, uma coisa enorme. Eu era miudinho, magrinho, sempre fui magrinho, né? Era uma coisa enorme que eu tocava assim. Que gostoso. Minha família adorava me ver tocar o violão maior que eu, eles falavam assim. Então eu aprendi a tocar, né? Depois eu fui para outra escola, a minha igreja financiou, né, os meus estudos. Enquanto eu estive aqui no Brasil, eu estudei música. Aí quando chegaste em Portugal? Sim, aí quando eu cheguei em Portugal, aí passado algum tempo que as coisas já estavam mais estruturadas, eu me inscrevi na conservatória, né, e fiz alguns anos de música clássica. Que precioso, isso é muito legal, né? Dá um know-how, assim, pra gente poder música, dizem os estudiosos, que nos ajuda em todas as coisas da nossa vida, né? Noções matemáticas, espaciais, para começo de história. Disciplina, né? Disciplina, depois o próprio, né, o próprio enriquecimento da alma, né, todas as coisas que a música puxa pra gente. Não é verdade? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente te aconselha, né, os pais a poderem ensinar algum tipo de instrumento. Proporcionar essa experiência para seus filhos, né, em algum ponto da vida, né? Algum contato. Da arte é importante, né? É legal, em termos de cultura, em termos de... Você acaba aprendendo, né? E é a questão disciplinar, né? Até estímulo mesmo da mente é importante. Eu creio, também aconselho mesmo. Mas aí... Você se tornou pastor. Como é que foi isso? De músico, de conservatório a pastor de igreja? É uma coisa impressionante. Não é uma coisa que foi planejada, né? Sei. Não é uma coisa que foi sonhada. Eu tenho um sonho de ser pastor. Sério? Foi nascendo e Deus foi gerando, foi direcionando isso ao longo dos anos. Porque aí eu comecei a estudar lá, a gente frequentou uma igreja lá 2 anos, depois a gente mudou para uma outra igreja que estava começando. Era o pastor César Zago, estava começando um projeto, começou com PG, né? Tá, lá, PG é pequeno grupo, né? Exatamente, começou com um pequeno grupo ali e a gente começou desde o princípio, né? Desse iniciozinho da igreja, que era a comunidade cristã Colheita. E daí o meu pai era um dos líderes da igreja, e ele era diácono na altura, e a gente foi trabalhando. Eu trabalhava só com a parte musical, nessa parte.
A gente falava que ia fazer o ensaio, era eu e mais um, né, Graciela? O pessoal ria, você vai ensaiar? Que gostoso, gente. Desde o zero, né? Uhum. Aí a gente foi crescendo, né, ao longo do tempo e o pastor que abriu a igreja teve que retornar para o Brasil e nessa altura ordenou meu pai ao pastorado e meu pai assumiu então a igreja, né? Entendi. E a gente foi trabalhando nisso daí. Eu fui crescendo, fui liderando alguns ministérios, fui liderando outros grupos, continuei sempre trabalhando no louvor, trabalho até hoje. Mas fui aprendendo a trabalhar em outras áreas da igreja. Uhum. Aí aprendi a parte de design, de web design. E foi por causa da igreja, das necessidades, a gente vai fazendo, né? A igreja é um lugar abençoado demais. Eu acho que é o melhor lugar do mundo. Ela tira da gente as nossas melhores coisas, né? Ela vai nos colocando pra frente, vai nos puxando pra fora de nós mesmos, né? Quando a gente trabalha nessa visão de que a igreja é um lugar para criatividade, para desafiar o talento e a capacidade das pessoas, né? Eu acho que a igreja deve ser esse lugar, né? Onde puxa o potencial das pessoas. Mas Deus é o criativo, né? Exatamente. Deus é o cara que gosta das coisas novas, bonitas, bem feitas. Então a igreja precisa espelhar, refletir esse jeito de ser de Deus, né? É isso mesmo. Aí a gente foi crescendo, né? Dentro da igreja. Uhum. Em 8 anos. E aí chegou uma altura que a igreja sentia a necessidade de que eu fosse ordenado, né? Tá. E aí pelo meu perfil, pelo perfil do meu pai, meu pai entendeu que a gente deveria inverter a posição e eu deveria estar como pastor principal, né? Uhum. Então ele continua na igreja, né? A gente hoje está como igreja da cidade, a gente está, né? Faz parte da rede de igreja da PIB, né? Sim. Mas ele está lá como pastor, mas já a gente está numa posição diferente, né? Isso é muito interessante. A gente acredita nisso, que o pastor, antes de ser colocado sobre a igreja, ele é reconhecido pela igreja como alguém que cuida, né? Como alguém que está colocado por Deus ali para cuidar, não é? Isso é muito legal. E aí, então, você chegou para a gente, né? Nós ficamos assim super felizes, né, como primeira igreja batista aqui em São José dos Campos, em abraçar vocês lá. Como é que foi isso? O contato com a PIB surgiu assim, né? Uhum. Eu segui o pastor Carlito no Face. E há uns 3, 4 anos atrás, ele vinha numa conferência, eu estou no Brasil, ele ia para Portugal, tá certo, para uma conferência das igrejas batistas. E a gente foi nessa conferência. Tá. E aí a gente teve a oportunidade de conversar com ele no final da conferência. Ele foi visitar a nossa igreja lá, então a gente manteve contato por rede social. Toda vez que ele ia em Portugal, a gente se encontrava, até que no ano passado, quando ele esteve lá, a gente pôde encontrar e alinhar essa questão, né, de estar com a PIB. Estamos juntos, né? E hoje a igreja da cidade está crescendo lá em Cascais, né? É impressionante o que Deus está fazendo ali. É Deus. Não tem Mas jeito não de tem outra falar. explicação, não? É Deus. Não é capacidade nossa, não é mesmo. Mas não é mesmo, nem aqui nem lá. É Deus. A gente, de fevereiro para cá, a gente dobrou de tamanho. Né? Sério? A gente dobrou de tamanho. Que em bênção, todos que os níveis. presente. Os ministérios dobraram, os pequenos grupos dobraram, a frequência dobrou, tudo. Foi uma coisa assim impressionante. A gente às vezes nem acredita. Meu Deus, isso não é normal. Como Deus é bom, né? Mas Deus está atrás das pessoas. Deus ama demais as pessoas. Deus está atrás das pessoas. E que país precisa, sabe? Precisa de igrejas que amam, de igrejas que sejam contraculturais, de que preguem uma mensagem de que não, há esperança para as pessoas, que há esperança para o teu destino, para o teu futuro. Deus tem um plano melhor, porque eles estão precisando disso. E a gente precisa de igrejas assim. Mas a igreja é um farol, não é? Exatamente. Ela mostra luz, né? Ela não fecha no escuro, mas ela mostra a luz. Ó, tem luz, tem claridade, nós temos um caminho. Você está convidado para vir com a gente, não é isso? Mesmo. Deus abençoe Portugal, estamos juntos nisso, graças a Deus. Queridos, nós vamos continuar conversando com o pastor Murilo daqui a pouquinho. Quanta coisa boa para a gente ficar sabendo. Eu quero convidar você agora para conhecer algumas novidades dos nossos intervalos comerciais. Acompanhe a gente.
Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro. A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida. Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheçam uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Livraria Inspire. Vic Pane Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vic Pane traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vic Pane. Vic Pane, um sonho de pão. Que bom que você está com a gente. Viva com Propósitos, tem muita coisa interessante para você ainda, para a gente conversar e falar para o seu coração. Mas eu queria te perguntar uma coisa, você já teve acesso à revista Felicidade? É uma revista que lá na Primeira Igreja Batista nós temos o cuidado de produzir toda semana para você. E essa semana a gente está falando sobre bipolaridade para a gente poder entender um pouquinho melhor como que é isso e para onde estão indo, né, esses encaminhares todos a respeito da doença mental. E também várias entrevistas, vários artigos e coisas especiais para você. Eu queria muito que você tivesse acesso. Se você não tem ela em papel, o site é felicidade.net. E também no site da Primeira Igreja Batista você pode ler ela na íntegra. E eu queria te convidar também para você fazer parte da nossa igreja. A Primeira Igreja Batista tem várias extensões, tem campi, lugares onde você pode descobrir com a gente o significado do amor de Deus sobre a sua vida. Sabe essa coisa de que Deus existe mesmo? Deus é real? Deus te ama, Deus gosta de você e pode fazer muita coisa pela sua vida? A gente fala disso todo domingo. A gente fala disso no Campus Colina, no Campus Betânia, no Campus Centro, na Extensão Primavera, lá na Zona Norte, lá na Zona Sul da nossa cidade e também em várias cidades aqui no Vale do Paraíba e em Cascais, em Portugal. Não é uma delícia isso? Maravilhoso. Deus é bom demais a conta. Então aí nós estamos lá como igreja em Cascais, você se tornou pastor naturalmente, né, pelo que a gente estava conversando, num fluir de Deus na sua vida. E como é que é ser pastor para você? É um privilégio, é um presente de Deus, assim, a gente poder servir pessoas, né, a gente poder ajudar as pessoas a melhorarem. Ai, né? Descobrir o caminho delas com Deus, né? Elas poderem alcançar o seu potencial, né? Em o Deus. Propósito para que elas foram criadas. Então, elas encontrarem sentido para a vida mesmo. Isso é maravilhoso. A gente tem tanta história, tanto testemunho de vidas transformadas. Aí a gente fica empolgado com isso. Demais da conta, porque Deus é bom, Ele ama as pessoas, Ele está atrás delas, né? E servir de ponte para Deus chegar na vida das pessoas é um negócio precioso demais, né? Isso mesmo. A tua esposa também está engajada na igreja? Como é que é?
A gente se conheceu na igreja, a gente teve todo o tempo de namoro, noivado, casamento dentro da igreja, então ela é Apaixonada também, né? aceleradinha. Oh, Deus bom! E o que vocês fazem lá em Cascais? Como é que é essa igreja lá em Portugal? Há um déficit de igreja e há uma grande barreira à religião institucionalizada, né? Eles perderam a fé na Europa, né? Porque a história, né? É triste, né, pastor? É triste, É né? muito a gente triste. Não é mito, é fato o que a religião já fez ali. E a verdade é que a religião na Europa é um problema, né? Então as pessoas têm aversão à religião, não ensinam os filhos e colocam isso nas escolas. Não pode ter, eu não quero que façam opinião na vida do meu filho, eu não quero que ele tenha esse tipo de influência. A igreja não consegue chegar num colégio para fazer um evento evangelístico, não é? De jeito nenhum. Não. Porque é essa desilusão com a religião, né? Com a opressão. E eles não conseguem associar a religião à sua vida. Ficou uma coisa irrelevante. Né? Então, isso é a coisa mais triste, né? Deus não tem nada a ver, mas na maioria das vezes ele não tem nada a ver com o que a instituição acabou cometendo na história da humanidade. Não é? E misturar Deus com isso é uma tristeza muito grande, porque a pessoa acaba separada do que Deus pode ser na vida dela por causa do que os homens fizeram em nome dele. Exatamente. Então há essa aversão, né? A igreja, lá maioritária, porque Portugal é um país 94,6% cristão, né? É esmagadora muita maioria, gente. É quase a totalidade, vamos ser honestos, se declara cristão, mas é minúsculo quem realmente frequenta, né? Se consideram católicos porque a minha bisavó era, a minha avó era, então é uma coisa de família, cultura. Entendi. Mas há essa necessidade de mostrar o Jesus vivo, né? Então, o Deus vivo que ama, que redime. Que está presente. Exatamente. Não a instituição, não a religião, essa que, né? Que padroniza, que não é disso. Então, para chegar no coração de alguém em Portugal, você tem que quebrar uma porção de preconceitos primeiro, é isso? Com certeza. Tem que ter uma dinâmica diferente, porque a gente no Brasil faz piada de português, fala português é burro, português é assim, mas a verdade é que o nível intelectual lá é muito alto, né? Se comparado, principalmente com o do Brasil. Eles leem muito, né? Programas como Big Brother, outras coisas, eles não têm muita audiência, eles assistem mais programas científicos, políticos, então eles são críticos em relação às coisas, estudam muito, né? Então, quando você vai apresentar o evangelho, não tem que ter argumento, né? E tem que ter uma dinâmica diferente. Então, a igreja tem que ser relevante para funcionar lá, né? E a gente tem um déficit de igrejas relevantes, um déficit altíssimo, né? Estava comentando com a gente que a maior parte das igrejas evangélicas tem 100 pessoas, 100 membros, é isso? Sim, a esmagadora maioria das igrejas em Portugal tem menos que 100 membros. O normal é 50, 60. Então não tem muita voz nas comunidades. Como é que é a presença dessas igrejas? Não, porque os evangélicos em Portugal são 1,5% da população. Nossa vida. Quando eu cheguei em 2002 era 0,3%. Já foi um salto, né? Até foi matéria de revista, a porcentagem que a católica perdeu e que a evangélica cresceu e começa a ganhar voz porque algumas personalidades, né, mais públicas são evangélicos, começam a falar mais na mídia e tal, mas ainda existe aquela questão, né, da família não aceitar a conversão, tem familiares que deixam de falar com o filho porque acham uma desonra, a família sempre foi católica, a questão das agora tradições, você tá em uma né? seita, né, então eles ainda não conseguem entender bem, até porque eles ainda têm aquela visão de igreja evangélica da década de 70, 60, porque na verdade ainda tem igreja funcionando no século XXI como se estivesse naquela altura, né? Isso é triste, não é? Às vezes alguns de nós somos incapazes de mudar com os tempos, né? De encarar que Deus é vivo e pulsante. Exatamente. Eu enxergo Deus assim, pulsando, né? Como o nosso coração. Então ele não é estacionado numa época da história. Então ele sempre nos convida para acompanhar o ritmo, né, dos movimentos espirituais no mundo. E é engraçado como alguns de nós não conseguimos, né? Então há essa questão de romper esse mito,
esse preconceito que existe na cabeça deles. A nossa igreja funciona num cinema, né? Numa Que sala legal. de cinema dentro de um shopping center. A gente utiliza a sala no domingo de manhã e assim que a gente sai da sala, passa filme. A Que sala legal. funciona normalmente. Então, porque assim a gente está integrado, né, dentro da cidade. Somos igreja da cidade para a cidade, né? Então, Nossa, que coisa boa, pulsando, né? então, a gente tá... Porque eu não tenho aquele complexo. Qualquer pessoa vai numa sala de cinema, o cinema faz parte da vida delas. E a gente tem uma dinâmica, né, de a forma como que a gente faz as coisas. E a gente vive isso, né? Como é que são as celebrações, com os encontros? Bem contemporâneas, né? A gente faz... Tem aquele aparato de luz, né? De multimédia. Então, tem aquela cara... É a reação normal que a gente tem dos nossos convidados. Uau! Nunca igreja? imaginei Como que a assim, igreja fosse isso, né? Não, tinha toda a imagem, isso eu nunca falaria que seria uma igreja, né? A gente não tem feedback negativo desde que a gente foi pro cinema há um ano. A gente não tem feedback negativo de ninguém. Todo mundo vai, gosta. É que Deus é assim, né, pastor? Deus fala a língua das pessoas. Deus vai até as pessoas onde elas estão, né? Jesus, ele foi no poço, ele conversou com alguém de noite, ele sentou na beira do mar para fazer. Né? Ele foi inclusivo. E a igreja tem que ser isso. Tem que ser isso também. Tem que ir aonde as pessoas estão e falar a linguagem que as pessoas estão falando, né? A gente acredita demais nisso. Deus é assim, Deus quer achar as pessoas assim, Deus corre atrás das pessoas assim. A gente tem mais é que ficar com ele nisso, né? Tamo junto. Deus é bom demais. É isso, pastor. Então a igreja está crescendo. A igreja da cidade, em Cascais, está crescendo. Crescendo muito. A gente, essa semana, está vendo um espaço novo, né? A gente ia ter que fazer um upgrade para a sala maior, mas está limitando a gente em termos de agenda durante a semana. A gente tem um cinema para o domingo, então a gente está fechando. Em nome de Jesus, essa semana a gente fecha o espaço novo para a gente... Pessoas para Jesus, mais pessoas para Jesus, né? A gente acredita mesmo que Jesus não é engessado e ele nem está atado ao que os homens têm feito ao delongar. Ele não está atado ao que os homens têm feito ao decorrer da história, mas Jesus é vivo e pulsante na nossa história e quer transformar a nossa vida. Por isso que eu quero compartilhar com você o retrato da vida dessa semana. Observe, veja o que Jesus está fazendo. Eu nasci em uma família um pouco diferente do padrão convencional. Meus pais eram usuários de drogas e eles namoravam. E durante toda a gestação, minha mãe não conseguiu parar de usar drogas. E quando foi para eu nascer, eles decidiram que eles iriam morar juntos. Só que com isso, eles foram morar no meio da favela, porque os dois não tinham estrutura. Então meu pai deixou todo o convívio assim, com a família dele para ir morar com a minha mãe. A família da minha mãe já também morava nessas condições, meus tios todos, minha avó era traficante. Então era uma família que bem diferente assim da família do meu pai. Era uma família que estava envolvida com coisas ilícitas. E mesmo tendo toda essa questão do uso de drogas, tudo, eu nasci uma criança perfeita. Então, a começar daí, minha vida já é um milagre, né? Porque nas condições que eu fui gerada, é um pouco difícil disso. Mas quando eu tinha 2 anos, minha mãe faleceu, porque após eu ter nascido, eles contraíram AIDS, porque eles também usavam drogas injetáveis. E com a minha mãe falecendo, meu pai achou melhor que não convinha mais ele morar naquelas condições e voltou para casa da minha avó paterna. Aí a minha avó ajudou ele a cuidar de mim, tudo. Só que ele também já estava numa situação muito complicada, porque ele já estava com a doença. E ele tinha acabado de ficar viúvo também. Então a gente passou com situações bem complicadas, assim, de eu ver o sofrimento dele, de eu ter que ir buscar medicamentos com ele. E o coquetel que ele tomava para dar mais tempo de vida para ele causava vários efeitos, e um deles era cegueira. Então, quando o meu pai começou a ficar mais cego, assim, que ele parou mesmo de ver, foi gradativo, né? Ele não queria mais que eu morasse com ele, porque ele não queria que eu visse aquele sofrimento, porque eu comecei a me culpar. Eu falava que eu não podia ir para a escola,
porque ele não podia ficar sozinho. Em meio a tudo isso, ele achou melhor eu ir morar com a irmã dele, uma tia minha. Eu fiquei morando com ela e após ele falecer, que isso aconteceu quando eu tinha 5 anos, eu voltei a morar com a minha avó e como eu já tinha feito laços com essa minha tia, eu já tinha meu quarto, já tinha tudo na casa dela, então eu ficava um pouco na casa da minha avó, um pouco na casa da minha tia. Minha avó começava a pegar muito no meu pé e ia para casa da minha tia. Com essa situação de eu estar na casa das duas, eu não conseguia ser disciplinada muito bem por nenhuma das duas. Porque uma começava a colocar limite e eu fugia. Foi até que em 2001, uma tia aqui de São José foi para São Bernardo e ela viu que estava tudo meio bagunçado, tumultuado, e ela falou, não, eu vou levar a Pâmela embora. A princípio eu não gostei, fiquei meio brava, sem entender a situação. Mas eu fui tendo os primeiros contatos assim com a igreja. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, até que um dia eu visitei uma outra igreja, a nossa igreja, e eu gostei muito, entendi tudo que o pastor falou, e foi um momento muito legal, assim, porque pela primeira vez eu estava entendendo o que foi o sacrifício de Jesus e que ele me amava de verdade, e que independente dele ter permitido a morte dos meus pais, ele continuava me amando do mesmo jeito. Que ele estava ali mesmo quando eu estava mal, quando eu estava triste, ele estava do meu lado. E tudo começou a mudar, minha visão de mundo, e eu comecei a aceitar Deus como um pai, eu tinha uma ira muito grande com Deus pelo fato dele ter permitido a morte dos meus pais, dele não ter curado, porque eu falava, nossa, mas meu pai aceitou Jesus, por que o Senhor não curou, Deus? Você podia ter curado. Ele era um filho seu, ele se arrependeu do que ele fez. Mas eu entendi que as coisas nem sempre são do jeito que a gente acha melhor, que a gente não tem que entender, mas que a gente tem que confiar, que a vontade de Deus é soberana. E é assim que eu tenho vivido, confiando na vontade de Deus. Com 18 anos eu fui morar sozinha e Deus foi provendo as condições necessárias para que eu pudesse fazer minha faculdade, para que eu pudesse estudar. Se for colocar na ponta do lápis, as contas não dão certo. Então tudo que eu consegui até hoje, que eu conquistei, foi provisão divina. Eu conheci o Marcelo, que hoje é meu marido. Nós tivemos um namoro santo e nosso casamento foi uma provisão de Deus também, em todos os detalhes. Ele tem sido uma pessoa que tem me ajudado muito na minha caminhada. Me formei, fiz o concurso, hoje sou professora da Rede Municipal de São José. E é muito interessante ver que muitos dos alunos que eu encontro hoje estão num lar parecidos com o meu, um lar disfuncional, onde não se tem referência de pais, onde não se tem referência de uma família. E eu tento mostrar para elas que mesmo sem isso, Deus está com elas. Que se a gente buscar, se a gente se comprometer a buscar sempre coisas melhores, pedindo a Deus para que Ele nos auxilie, Deus vai fazer. Porque Ele fez na minha vida e pode fazer na vida de todos. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheça uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Livraria Inspire. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Vic Pane Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vic Pane traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vic Pane. Vic Pane, um sonho de pão.
A Vale do Sul é uma empresa de segmento de commodities e tem como seus principais produtos o arroz, o feijão preto e o feijão carioca. Aliado à sua linha de alta produção, consegue colocar seus produtos no mercado nacional a preços extremamente competitivos. A Vale do Sul oferece a seus clientes a oportunidade de desenvolver suas próprias marcas, controlando a qualidade desde a lavoura até a fase final de empacotamento. Arroz e feijão Vale do Sul, o seu amigo de todo dia. Pastor Murilo, muito obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço. Nos ajudar a conhecer um pouquinho melhor Portugal e ficar com vontade de ir lá visitar, né? Vamos mesmo. De ver aquela terra tão linda. E muito obrigado mesmo por compartilhar também a sua vida, né? Com Jesus, o que Deus tem feito em você e através de você. A gente está muito, muito, muito grata a Deus mesmo, por tudo que Deus está realizando em você, na Priscila, nas crianças e através de vocês, a nação de Portugal, né? Estou muito feliz também por sermos adotados, né? Vamos ser bom demais estar junto, Pastor Calito, pastora Leila, é um presente de Deus para nós. Vocês que são para nós, vocês que são para nós. Aí eu queria te convidar para deixar um recadinho para os brasileiros que estão te ouvindo agora, tá bom? Pode ser? Ok. Então, você que está me ouvindo aí, né? O meu convite é para você fazer um tour lá em Portugal e conhecer a gente, né? Vamos. E depois vamos aproveitar aqui no Brasil a liberdade que tem, né? A imensidão de recursos, de potencial para espalhar o amor de Deus, né? E contagiar pessoas com boa influência e manifestar mesmo o reino de Deus. Esse é o meu desafio, aproveitar o potencial do Brasil nesse momento de influência e transformar o mundo. Obrigado, pastor, por ter compartilhado com a gente tantas coisas legais. E eu quero agradecer também você por ter nos acompanhado durante esse programa inteiro. Foi um prazer contar com a tua companhia. E estamos aí nos preparando para o nosso próximo encontro. Até lá, então. Nos vemos em breve.